Vamos lá. Chamar no apito. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, vereadoras, funcionárias, imprensa, Rádio Sobradinho, Rádio Gazeta, a plateia que nos dá honra, Dona Beloni Turcato, o seu Dilo Schneider, sua esposa, Solange, que representa hoje também, daqui um pouco mais chega a presidente Tânia Burim, que representa a Associação das Mulheres Trabalhadoras do Centro Serra, para receber uma moção que nós fizemos com muito carinho, com muita dedicação. Então esperamos um pouquinho mais. Enquanto isso, nós vamos tocando os trabalhos legislativos. Material do expediente. Convite de reinauguração da loja O Boticário. Hoje nós recebemos a presença da organizadora e insistiu que os vereadores se fizessem presente lá nesse dia. Boa tarde a todos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sobradinho, Júlio Miguel Vieira, e vereadores. Em nome dos proprietários Roberto Bauer Nunes e Vera Lúcia Bauer Nunes, temos a honra de convidá-los para participar da celebração de reinauguração da loja O Boticário de Sobradinho, que vai ocorrer no dia 23 de março, às 15 horas, na Rua Capitão Veríssimo, 27. Na oportunidade, serão apresentadas as novas instalações da loja. Contamos com a ilustre presença do senhor e seus familiares para este momento importante na história do Boticário. Atenciosamente, Franciele Todende, da Sim Madames Eventos. O voto de pesar de autoria do vereador Miguel Vieira. O vereador, que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, segundo o artigo 167 do Regimento Interno, solicita que seja consignado em ata voto de pesar pelo falecimento do senhor Eduino Rodrigues, o Dinho, aos 74 anos, ocorrido no dia 14/3, que seja dado conhecimento à família enlutada. Sala de sessões, 20 de março de 2023, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, progressistas. O seu Dinho é comerciante há muitos anos da bairro União, foi candidato a vereador, uma liderança daquele bairro, família grande lá. Então vamos agora ao pedido de resposta número 4 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação 04 do vereador Luiz Aristides Paza de Freitas, informamos que a reforma está em fase de conclusão, sendo que despedimos-nos Armando Mairoffer, prefeito municipal. Reforma de qual é a obra? O que é? Não cita. Pista skate? Ah, do skate. Ah, tá. Beleza. Resposta do pedido de informação 05 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, em atenção ao pedido de informação 05 do vereador Luiz Aristides Paza de Freitas, informamos que o calçamento da referida rua está no cronograma de execução para este ano, sendo que despedimos-nos Armando Mairoffer, prefeito municipal. E essa rua, maninha, onde? Boa noite a todos. O acesso ao SF do bairro Copete e o curvão lá no bairro Medianeira. A moção o senhor vai deixar para depois? Vai esperar ela ver se ela chega, né? Nossa presidente chegou agora então, a Tânia, acompanhada do seu esposo. Nós vamos fazer então a entrega da moção de reconhecimento e felicitações pela organização, Tânia, e membros da comissão, pela organização, pela bela evento realizado no Parque da Feijão, que foi por demais lindo. Nós tivemos o prazer de participar lá. Queremos agradecer a acolhida e dizer que com certeza marcou a história para Sobradinho. Foi bom demais. Parabéns pela organização, pelo trabalho, pelo sucesso que foi mesmo, né? Com certeza, então, nós vamos fazer a entrega agora e vamos pedir para os vereadores nos prestigiar também para tirar uma foto coletiva e botar nos anais, né? Pode ler. Pedimos então para a secretária fazer a leitura da moção. Moção de reconhecimento e agradecimento. O vereador, que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, após ouvido o plenário e merecida aprovação, solicita que seja encaminhada a moção de reconhecimento e agradecimento à Associação das Trabalhadoras Rurais de Sobradinho, pela realização e organização do 29º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro Serra,
realizado no dia 8 de março de 2023, no Parque da Feijão. Evento este que foi um momento muito especial para a reflexão da importância das mulheres, principalmente nas atividades rurais, o que fez o despertar de um novo olhar para o novo amanhã. O reconhecimento e a gratidão deste vereador e desta Casa Legislativa a todo o trabalho que contribuiu para o desenvolvimento econômico e festivo do nosso município. Sala de sessões, 13 de março de 2023, vereador e presidente Júlio Miguel Nunes Vieira. Muito bem. Então, convido a presidente e os integrantes da diretoria para receber aqui na frente a nossa moção. E depois convido o Poder Legislativo para se postar de pé aqui para fazer a foto, para nós colocar então no... Convido a presidente Tânia, então, para fazer o uso da palavra. Ela disse que fala um pouco, mas com certeza é importante ouvir, Tânia. Pode fazer o uso aqui? Liga o microfone aí, Boa noite a todos presentes. É com imensa alegria que estou aqui para receber apoio e homenagem do vereador Miguel Vieira, pelo reconhecimento do nosso maravilhoso trabalho da Associação das Trabalhadoras Rurais de Sobradinho. Nós, mulheres agricultoras, lutamos pelos nossos direitos e trabalhamos para que o alimento chegue na mesa de cada uma pessoa. A pedido da fundadora da Associação das Trabalhadoras Rurais de Sobradinho, Dona Terezinha Lisboa, juntamente com toda a diretoria e sócias da associação, nossa gratificação ao vereador Miguel Vieira
pela valorização e apoio ao nosso trabalho. Quero agradecer à diretoria, à Emater, às sócias e às convidadas que estão aqui presentes. Muito obrigada. Só para informar a presidente e os componentes da diretoria, essa moção teve apoio de todos os vereadores. Todos os vereadores apoiaram e defenderam a moção porque sabe da importância do trabalho de vocês. Certo? Então, muito obrigado. Fique à vontade, nós vamos tocar os trabalhos, mas é uma alegria se vocês permanecerem conosco. Indicação do vereador Júlio Miguel Nunes Vieira. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, faça um estudo de viabilidade técnica para a colocação de um quebra-molas na rua Padre Landel de Moura, nas proximidades da residência de número 272 do proprietário Maurício. Essa é uma reivindicação dos moradores que ali residem. Sala de sessões, 20 de março de 2023, vereador Júlio Miguel Nunes Vieira, PP. A indicação está em discussão. Não havendo ninguém interessado, em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 0923 do vereador Janderson Dias Nunes. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, apresente os pedidos de licença, afastamento e desistência dos candidatos a membros dos conselhos tutelares com suas respectivas convocações até o momento. Sala de sessões, 20 de março de 2023, vereador Janderson Dias Nunes, PP. Pedido de providência do vereador Jefferson Luiz Matana. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de um poste e, posteriormente, a instalação de lâmpadas na esquina das ruas Otaviano Nunes e Caetano da Vila Inácio, no bairro Copete, tendo em vista que os moradores estão pagando taxa de iluminação pública e não fazem uso desse serviço, pois lá não há poste para a colocação de iluminação, conforme imagem em anexo. Sugere-se a colocação de um poste no local demarcado na imagem em anexo. Referido pleito é uma solicitação dos moradores do local. Sala de sessões, 20 de março de 2023, vereador Jefferson Luiz Matana, PSB. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de um suporte para a iluminação pública no poste que fica em frente à residência do senhor Oli Puntel, em linha central. Sala de sessões, 16 de março de 2023, vereador Luiz Aristides Paza de Freitas, PP. Pedido de providência do vereador Janderson Nunes. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de um quebra-molas na rua Ângelo Serena, no centro da cidade, nas proximidades da residência de Éder Batista. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a patrolagem das estradas rurais de nosso município. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de iluminação pública na rua Paulo Serena, do bairro Maieron. Essa é uma reivindicação dos moradores locais. Sala de sessões, 20 de março de 2023, vereador Janderson Nunes, PP. Projeto de lei 25 do Executivo com pareceres. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 25, que dá a denominação à praça localizada em Baixo Pilão, nessa cidade, passando a se chamar Praça Joel Festinali. O senhor Joel Festinali faleceu em 18 de junho de 2021, aos 49 anos de idade. Foi criado na localidade de Baixo Pilão e lá passou toda a sua infância até completar a maioridade. Lá, Joel sempre foi participativo na comunidade. Fazia leituras nas missas, ajudou a criar um time de futebol e participava ativamente das diretorias da comunidade, sempre envolvido em assuntos de interesse geral e na busca do bem comum. Joel Festinali era filho de Domingo Festinali e Vitória Puntel Festinali. Era casado com Lucicleia Ruoso e tiveram uma filha, Helena Festinali. Contando com a aprovação deste projeto, desde já agradecemos atenciosamente Armando Maierhofer, prefeito municipal. Parecer número 27 da Comissão de Legislação. Trata-se de projeto de lei que dá a denominação de Praça Joel Festinali à praça localizada na localidade de Baixo Pilão. O projeto de lei preenche todos os requisitos legais necessários. Levando isso em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário.
É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Valdecir Adriano Bilha, vereador Gerson Schirmer e vereadora Daniele Carnop. Projeto de lei 025 está em discussão. Com a palavra, o vereador Elton Vendusco. Obrigado pela preferência, senhor presidente. Uma boa noite a todos, aos colegas, imprensa, plateia, pessoal que nos assiste pelo Facebook também. Quero fazer aqui, compartilhar aqui a bela decisão da administração de dar o nome à praça, que nós estivemos lá fazendo uma pequena uma inauguração antes da gente colocar o nome, nós estivemos lá junto com a comunidade. E quero dizer que vale a pena ir lá visitar, que ficou muito bela a praça, muito bonita. Um pouquinho longe da cidade, mas uma dedicação da família Festinale lá, do casal do seu Domingos e da dona Vitória, né? Ficou muito linda a praça. E quero falar também do meu grande amigo, o Joel Festinale, que conviveu na comunidade do Pilão, como bem diz o projeto aí até a sua maioridade. Depois, com o casamento com a Lucica, ele esteve no Campestre, onde morreu, viveu e depois veio a falecer, né? E pessoa muito atuante, baita amigo de todo mundo, sempre querendo o bem das pessoas e buscando sempre o melhor. Tivemos a oportunidade de fazer uma sociedade de encontros lá, que é a Coronel Pio, o Joel esteve presente com nós lá, participando. Quando não podia trabalhar, que ela foi feito à mão, nós mesmos, ele mandava um peão ou ajudava com dinheiro uma pessoa assim, vivia pelo coletivo. E, infelizmente, o Covid surpreendeu a ele e a nós também por ter levado ele, né? Mas ficou uma bela recordação pelo que legado que ele deixou, e nada mais justo que eternizar o nome daquela praça. Parabéns aí ao executivo pelo nome da praça. Isso aí, presidente. Palavra com o vereador Janderson. Primeiramente, boa noite a todos, os presidentes, os vereadores, a imprensa e a plateia. Eu também quero dizer que o Joel Festinale, ele até dizia que era nosso irmão, porque o meu pai doou sangue para ele. Então, eu acho uma justa homenagem, apesar que a gente sempre tem que botar também, frisar, que a comunidade também tem que estar inteirada nesse assunto, ou seja, a comunidade também tem que estar sempre a par, e aprovar. Mas eu acredito que lá não vai ter ninguém contrário a uma atitude dessa. Então eu queria só deixar essas palavras aí, que muito importante. A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Matana. Bom, senhor presidente, boa noite, colegas, plateia que você faz presente. Aqui eu vejo pessoas do Campestre, minha terra natal, e onde, quando criança, minha mãe, que era amiga da mãe do Joel, do pai do Joel, e nós íamos a pé. Naquela época não tinha condução, a gente saía do Campestre e ia até lá nos Festinais, nos domingos, no tempo que se visitava, eu me recordo disso. Eu faço essa lembrança porque conheço bem aquele local do Pilão, a praça que os Festinales estão trabalhando na época, em 2013, 2014, fui secretário de obras e lá já estavam eles pintando a borda de paradinha de ônibus, ajeitando os caminhos, né? E ficou muito bonita a praça. Diga-se de passagem, a prefeitura ajudou, mas não ajudou tanto, foi mais mesmo a família do Joel, os vizinhos lá em Roda que trabalharam para fazer aquela praça daquela forma. Digo, de certa forma, uma homenagem bem, como diz o Elton aqui, muito bem merecida. Claro que a gente sabe que o pai e a mãe jamais queriam que aquela praça tivesse o nome do filho, Miguel. Tenho certeza absoluta disso. Mas é uma forma de reconhecimento aí e meu voto é favorável, presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Gerson Schirmer. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, imprensa, plateia que aqui se faz presente.
Eu tenho uma seguinte colocação. Que meu pai, Jari Schirmer, professor Jari, chefe Jari, né, maninho? O Jari era um que sempre dizia que ele jamais gostaria de relevar o nome dele a qualquer órgão público, praça ou rua. Até já deixo aqui, se alguém pensar em fazer esse tipo de atitude, eu votarei contra. Porque as pessoas têm que ser valorizadas quando vivas. Depois que morre, cabe ao Papai do Céu recebê-las. É lógico que politicamente isso se faz continuamente no nosso meio. Mas nós temos que ter um pouco mais de sensibilidade e saber reconhecer as pessoas em vida pelo que elas significam, não depois de mortas. Óbvio que os familiares vão ficar felizes, outros vão interpretar de maneiras diferentes, de oportunidades e oportunistas, que como a maioria da sociedade é. Mas, como disse o Elton, disse o Berê e o Matana, né, pai nenhum gostaria de ter, né, de estar vivo e ter que estar homenageando seus filhos dessa maneira, né? Mas, como a gente, né, também vive uma sociedade ordeira e educada, nos cabe, né, pelo menos esse gesto, essa atitude, e caiba a nós, assim, julgar e interpretá-las. Porém, realmente, eu conheci o Joel e quando estive no Campestre várias vezes, conversando com ele, mesmo em Sobradinho, quando nos encontrávamos pela cidade. Realmente é uma pessoa, né, como qualquer outro produtor, são pessoas extraordinárias. Para mim, todos os produtores têm um valor muito grande. Todos os produtores, indistintamente de quem quer que seja, de qualquer partido ou de qualquer classe social. São pessoas que eu tenho um carinho, um respeito muito forte. E aqui faço uma homenagem a todos hoje que estejam vivos e aos que já partiram. Não precisam vir para a Câmara para receber emoção. E nem nome de rua e de praça. Mas está sendo homenageado, vamos seguir o rito, né? Como disse o Matana, a maioria daquela praça do que está lá hoje foi realmente feito pela comunidade, pelas pessoas, né? A prefeitura, em termos de algumas coisas, todos têm méritos, de outros partidos que já estavam no governo anteriormente, todos tiveram a sua contribuição para que hoje se tornasse uma realidade aquela praça na qual eu tive o prazer da reinauguração, assim dizem, mas realmente ela ficou uma praça que enche os olhos de quem passa por lá, é motivo realmente de alegria e de contentamento a todos os moradores lá. A gente via nos olhos e comentando com as pessoas naquela noite, né, Elton, da alegria deles, todos com o mesmo propósito de que não tivesse o nome do Joel, mas enfim, né, é uma forma educada e já citei a respeito dessa situação. Mas tem todo o meu aval, né, que sirva lá até para outras comunidades, assim como tem outras entidades no interior que também se preocupam com as suas comunidades, e todos, né, devem de se inteirar para que todas as suas comunidades sejam vistas aos bons olhos de todos os sobradinhenses. Tá bem? Um abraço e tem meu aval. O projeto continua em discussão. Em votação. Quem concordar, permanece sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 26, de origem executiva, com pareceres. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 26, que dá a denominação ao prédio do ESF2, localizado no bairro Baixada, nessa cidade, passando a se chamar ESF2 Bruno Kegler. O senhor Bruno, popular Sebo, nasceu no dia 22 de agosto de 48, em Sobradinho. Filho de Arnoldo Ricardo Kegler e Elza Weber Kegler, em memória, foi o quinto filho de uma família de 6 irmãos. Faleceu em 5 de julho de 2021, aos 72 anos de idade. Durante toda a sua vida, residiu próximo à localidade de Arroio Bonito, em uma área ainda pertencente ao bairro Baixada. Aos 20 anos, contraiu matrimônio com Regiane Bernard Kegler, que também residia na Baixada. Deste casamento, nasceram os filhos Lairício Luiz Kegler, em memória, Patrícia Kegler e Thalita Kegler, e 3 netos,
Isabela, Ana e Raul. Bruno exerceu a atividade de agricultor, foi atleta do Atlético Esportivo Sobradinho e também do Clube de Veteranos do Atlético, onde exerceu a presidência. Participou da construção da sede deste clube, bem como da cancha de bocha. Pessoa humilde, íntegra e comunicativa, era muito estimado no bairro, bem como em toda a comunidade. Participava e colaborava em festas e eventos, como sua significativa participação nas atividades de festas alusivas a Santo Expedito, protetor da comunidade religiosa. Nos últimos anos de vida, colaborou na construção e manutenção da cancha de bocha localizada ao lado do ginásio de esportes. Kegler colaborou também com seu trabalho para o crescimento de outras entidades, como Clube Esportivo Beira Rio, no antigo campo dos Wagner, Comunidade Religiosa Evangélica de Confissão Luterana e Comunidade de Arroio Bonito. Contando com a aprovação deste projeto, desde já agradecemos atenciosamente a Armando Maierhofer, prefeito municipal. Parecer número 26 da Comissão de Legislação. Trata-se de projeto de lei que dá denominação ao ESF 2 de Bruno Kegler. ESF este localizado na Baixada. O projeto de lei preenche os requisitos legais necessários. Levando isso em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade, opinando que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Valdecir Adriano Billion, vereador Gerson Schirmer e vereadora Daniele Carnop. Projeto de lei número 26 em discussão. Com a palavra o vereador Gerson Schirmer. Então, da mesma forma, né, não seria diferente, eu acho que temos que homenagear as pessoas em vida. Porém, faz parte do rito político, né, e temos que saber ser respeitoso. Portanto, também tive o prazer de conviver em campanhas políticas, fora delas, em atividades de bombeiro, né, estivemos muitas vezes na propriedade do sebo, assim chamado, né, carinhosamente por todos. O sebo também, como foi citado pela colega Dani, né, do seu histórico, realmente nós temos que saber reconhecer todas as suas virtudes, qualidades e defeitos, né. Depois que a gente morre, geralmente esquece, não, era tão bom. E não deixa ser de diferente. Eu acho que todos nós temos momentos que a gente tem coisas boas, outras tão boas. Mas não sendo diferente, eu acho que o sebo também merece, eu como líder de governo, representando o executivo, também, né, venho aqui votar favorável a essa indicação, pelo que foi lido e pelas pessoas que conheciam o sebo, que vocês todos eram amigos dele, né, sempre envolvido na questão esportiva, política, festas, era uma pessoa que sempre era prestativo, né, Miguel, tu mesmo teve o grande prazer de conhecê-lo e conviver com ele, não seria diferente, né, mas é isso aí, eu acho que, né, como eu disse, temos que acatar os projetos que vêm para essa casa e saber respeitar as indicações todas, eu acho que são pontos de vista, mas como se vive numa sociedade democrática, estamos aqui para acatar as decisões e julgá-las e votar. Tem todo o meu apreço, a família toda do sebo, né, que eu conheço, a Patrícia, que é minha super amiga, nossa secretária até então, e a sua mãe, né, os seus familiares como um todo. Deixo aqui o meu carinho e o meu voto é favorável para que ela receba esse nome. Um abraço e obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Janderson Nunes. Só para colaborar com as palavras do colega Gelson, eu tive o prazer de conhecer o sebo há pouco tempo, porque nós temos vereadores de Sobradinho, mas a nossa comunidade também não é tão pequena, a gente não pode chegar aqui e dizer que conhece todo mundo, conhece a trajetória de todo mundo. A gente começa, como diz a Dani ali, quando a gente vem aqui na Câmara para trabalhar, para ver, aí que a gente fica sabendo o que a pessoa foi, o que a pessoa fez, porque nós não temos esse diagnóstico de todas as pessoas da cidade, né, Miguel, presidente? Então a gente fica escutando e lendo, quando chega aqui nessa casa, nós peguemos, vamos ler, vamos estudar, vamos ver como é que era a pessoa, e aí que a gente fica sabendo
de muitas coisas boas que as pessoas fizeram e que a gente não sabia. Que às vezes até pensa assim, por que eu vou votar nessa pessoa? Qual é o motivo de eu chegar ali e votar? Mas daí quando tu vê a história, quando tu vai olhar para trás, aí tu vai ver o que essa pessoa foi. Como diz o colega Elton do Joel Festinari, que eu também conheci, meu amigo, grande amigo, né? Então é nesse sentido que às vezes o cara pensa, vem para cá, as pessoas dizem, o vereador não faz nada. Não, se acompanhar a vida do vereador, vai ver que ele faz sim, e tenta fazer o melhor. Isso eu digo por mim. Obrigado, presidente. Palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Elton Vendrúsculo. Presidente, da mesma forma eu quero falar sobre o amigo Sebo, Bruno Kegler, é meu parente mais distante, mas também conheci, tive mais o conhecimento dele através da política, né? Ele era apaixonado por política, né? Um discurso forte, sempre gostava de dar sua opinião e declarar sua posição, né? Quando tinha certas reuniões de amigos ou na comunidade ou qualquer em outro local, né? Várias campanhas políticas, ele era assíduo sempre na sua causa, né? Então, por que não ter uma boa lembrança dessa pessoa que também trabalhou muito pelos grupos, colaborador do Atlético, das comunidades, das entidades, né? Ele participava lá no Carijinho, onde também meu pai viveu quando era antes, quando eu era infância, não cheguei a viver no Carijinho, que eu sou do Campestre, né? Mas assim, de certa forma, eu quero deixar aqui mais uma vez parabéns à administração pela indicação de uma pessoa que deixou sua marca na comunidade, especialmente na Baixada, né? Eu acho que não tem uma pessoa na Baixada que não conhece a personalidade forte que foi o seu Bruno Kegler. Eu também sou favorável a esse nome do SF, Bruno Kegler. A palavra continua à disposição. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Cili. Cumprimento o presidente, os colegas, a todos os presentes, a imprensa e as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero também registrar, presidente, que eu conheci o Bruno há tempo, popular Sebo, pessoa dedicada a várias comunidades, várias entidades. Eu, quando fui secretário, nós confeccionamos, foi feito o ginásio da Baixada, foi feita a cancha de bocha. Ele sempre prestativo, até com o trator dele, muitas vezes ele veio ajudar, né? No Atlético, a gente conviveu muitos anos junto, na cancha de bocha, e ele frequentava várias comunidades, principalmente Arroio Bonito, Baixada e Carijinho. E eu discordo do Gerson quando a gente faz esse tipo de homenagem. São memórias que vão ficar para o resto da vida, porque nós vamos lá no SF com o nome do Bruno, nós vamos lá na praça com o nome do Joel. E eu tive um orgulho muito grande de aprovar nessa casa aqui uma rua com o nome do meu pai. Foi teu colega de serviço, né, Miguel? Ele entrou em 57 na prefeitura, saiu em 97. Só teve uma assinatura na carteira. E hoje, graças aos colegas, né, e o histórico dele também, a biografia, dedicada ao município de Sobradinho, tem uma rua com o seu nome, Valdino Bilham, popular Naneco. E eu me senti realizado quando eu consegui essa homenagem. Era isso, presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição. Só um comentário também para enriquecer o debate. Cili, teu pai foi por demais merecedor de uma rua calçada, porque ele calçou quantas ruas da cidade? Era o calceteiro, um dos primeiros calceteiros, com tantos outros, que calçou e que nós temos calçamento até hoje lindo e duradouro e maravilhoso aí. Então acho que foi uma homenagem muito merecida ao seu William, seu Nanico, meu colega de trabalho, sim. E quanto ao Sebo, ele teve uma participação muito forte, ele tinha uma amizade muito sólida com o deputado Mendes Ribeiro Filho, e ele conseguiu, e me falou, fez com que nós tivéssemos uma reunião com o deputado Mendes Ribeiro, e ele conseguiu que o deputado colocasse a verba para fazer o Bonitão, aquele ginásio lá no Bonito. Foi ele, nós fizemos um jantar lá uma vez, ele fez um jantar, trouxe o deputado Mendes Ribeiro, eu era prefeito na época, e nós se comprometemos de fazer o ginásio, está lá o ginásio servindo para o Festival do Porco, né, Solange? E seu Dilo, que são vizinhos de lá até hoje.
Então, com certeza, ele foi um batalhador, como o Cid falou, de tantas outras comunidades, né? Baixada, Carijinho, Arroio Bonito. Na escola também ele teve uma participação bem importante. Então é bom resgatar essas memórias e homenagear essas pessoas que passaram. E que os dois morreram muito novo ainda, né? O Joel, então, nem se fala, mas o seu Sebo também podia viver bastante mais junto com nós, mas infelizmente foram chamados pelas ordens divinas. Mas então eu acho que o Executivo acerta em fazer essas homenagens a esses dois cidadãos que deixaram marcas de trabalho. Continue em discussão o projeto. Permisso. Só porque foi citado meu nome com o colega, só quero fazer um relato, né, eu acho que por isso que eu estou com o cabelo branco, mas eu lembro do Nanico, assim, conhecido, porque também era amigo do teu pai, assim como do Soteudo e da tua família, que, salve o contrário, a primeira pedra fundamental do calçamento em Sobradinho foi feita por ele, prefeito na época, o Vídeo Bavaresco, em frente da farmácia ali da Santo Antônio. Agora, foi um pouquinho para baixo ali que foi começado o calçamento, talvez os mais antigos, digamos assim, mais vividos, né, Matana? Foi com o pai do nosso querido amigo aqui e colega. Só esse relato do calçamento em Sobradinho. Em votação a indicação no nome do ESF de Bruno Kegler, do projeto de lei 26. Em votação. Quem concordar, permanece sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 27, de origem executiva, com os pareceres. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 27, que autoriza o Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$10.000. A abertura deste crédito visa a manutenção do regime de previdência complementar do município, obrigação criada com a reforma da Previdência em 2019. Contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência, desde já agradecemos cordialmente Armando Maierhofer, prefeito municipal. Parecer número 28 da Comissão de Legislação. Trata-se de um projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento no valor de R$10.000. O projeto em tela preenche os requisitos legais necessários, levando isso em consideração, bem como o texto apresentado, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Valdecir Adriano Billion, vereador Gerson Schirmer e vereadora Daniele Carnop. Parecer número 25 da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto de lei 27, que autoriza o Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$10.000, concluiu que o mesmo cumpre os requisitos necessários para tramitar. Cabe salientar de que consta em seu artigo 2º a origem dos recursos para a cobertura das despesas decorrentes dessas contratações. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Jefferson Luiz Matana, vereador Luiz Aristides Paz de Freitas e vereador Elton Vendrusco. Projeto de lei de origem executiva com os pareceres em discussão. Em votação. Quem concordar, permanece sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 028, também de origem executiva, com os pareceres. Senhor presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei 28, que autoriza o Executivo a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, 12 cuidadores de abrigo institucional para atuar na Casa Regional da Criança São Nicolau. Salientamos que esse projeto se faz necessário em virtude do afastamento de 5 cuidadoras do abrigo e pela necessidade de pessoal devido ao aumento de crianças abrigadas. Cabe informar que, para a contratação dos profissionais, será realizado o processo seletivo com a sujeição dos candidatos classificados à avaliação de saúde e psicológica por determinação oriunda da decisão judicial proferida nos autos de expediente que trata da Casa de Passagem São Nicolau.
Contando com a aprovação do referido projeto em regime de urgência, desde já agradecemos atenciosamente Armando Mayroffer, prefeito municipal. Parecer número 28 da Comissão de Legislação. Trata-se de projeto de lei que autoriza o Executivo a contratar 12 cuidadores para abrigo institucional. O projeto de lei preenche os requisitos legais necessários. Levando isso em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade, opinando que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Valdecir Adriano Billion, vereador Gerson Schirmer, vereadora Daniele Carnop. Parecer número 26 da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto, onde autoriza o Executivo a contratar 12 cuidadores de abrigo institucional, conclui que o mesmo cumpre os requisitos necessários para a tramitação. Cabe salientar que consta em seu artigo 6º a origem dos recursos para a cobertura das despesas decorrentes dessas contratações. No entender desta comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Jefferson Lismatana, vereador Luiz Aristides Paza de Freitas e vereador Elton Vendrusco. Projeto de Lei 028, de origem executiva, com os pareceres em discussão. Com a palavra, vereador Janderson Nunes. Esse projeto de lei, é bom a gente salientar aqui, presidente e os demais colegas, agora diz que a pessoa, ali no artigo 2º, a escolaridade mínima exigida para a função, hoje vem requisito, não é política, agora vem requisito para pegar as pessoas para casa de passagem. Não é porque tu votou em mim, teu pai votou em mim, tua mãe votou em mim, que tu vai ter um emprego. E eu acredito que tanto eu como demais colegas vereadores e até mesmo o prefeito vai seguir esse espaço. Porque se ele não seguir, nós vamos estar aqui para cobrar. Porque são crianças e nós não podemos deixar nossas crianças assistidas por pessoas que não têm capacidade. Foi nomeado agora pessoas para estar lá, porque era de urgência. Tomara a Deus, não estou falando de ninguém, nem estou a par dos nomes, não estou dizendo que não tem competência. Mas acredito que agora, com essa lei que veio, uma ordem, para ter esses requisitos para trabalhar na casa de passagem. E além de curso e diploma, minha gente, a pessoa tem que gostar de cuidar das crianças. Tem que gostar. Não adianta apresentar um diploma e saber que lá na casa dela, ela maltrata até os próprios filhos. Então tem que ser bem coerente isso aí, tem que pesquisar essas pessoas antes de contratar. Não importa que é emergência, claro, é emergência, vamos botar umas pessoas para cumprir essa emergência até que nós peguemos, podemos contratar pessoas qualificadas para estar na casa de passagem. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição. Só para colaborar também, eu acho que de parte do Legislativo, assim que chegou esse projeto, nós de pronto falamos com as comissões, com a casa, com a parte burocrática, e colocamos o projeto em discussão e tenho certeza de votação e vai ser aprovado, porque é urgente, urgentíssimo mesmo, né? Nós todos nos indignamos com o acontecido, e então mais do que lógico é que nós vamos dar o respaldo legal para o Executivo tomar essas providências e preencher essas vagas lá, e queira Deus com pessoas que têm a vocação para cuidar da criança, porque o que nós ouvimos, o tempo se encarrega de apagar, pouco já se fala, mas foi muito triste e manchou o nome de Sobradinho, e nós vamos ter que fazer força e tomar a Deus que essa casa permaneça prestando esse serviço que vinha prestando até aqui, porque foi fundamental e é fundamental. Nós não podemos ter a desgraça de perder essa casa e ter que deslocar nossas crianças, nossas famílias para outros municípios para lá ser atendida, como já acontece com certos segmentos. Nós temos a casa aqui, nós temos a estrutura da casa, temos que dotá-la de pessoal necessário para fazer funcionar e bem, conforme a sociedade, as crianças merecem ser tratadas. Então,
tenho certeza absoluta que o Poder Legislativo vai contribuir, vai fazer sua parte, aprovando, liberando para que o Executivo possa fazer as contratações e fazer o funcionamento conforme é necessário. A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Gerson Schirmer. Só para colocar para o Berê, que na verdade não é cargo político, meu querido. É bom que o senhor pense antes de dizer asneira. Pode procurar nos anteriores, as contratações anteriores, o cargo de diretor é de direito do Executivo dar o voto de Minerva para um cargo de confiança. É cargo confiável ao prefeito. Agora, os demais cargos são processos seletivos, como determina aqui. Ó. E foi assim em outros prefeitos, inclusive, talvez, até na época do prefeito Miguel, quando iniciou a casa na gestão dele. Né? Não deve ter sido diferente. É óbvio que ele deve ter usado também desse direito, né, como prefeito, de colocar alguém da sua confiança para um cargo tão importante de diretor, como qualquer outro cargo de diretor em outras autarquias. É óbvio que, assim como de outros prefeitos anteriores, nós não temos o poder, às vezes, ou a varinha mágica de também saber o que acontece no ser humano. Nós somos muito vulneráveis a situações psíquicas, até em casa. Duvido vocês que têm filhos que não chegaram a perder a paciência e vontade de pegar, como eu dizia com a minha filha, por brincadeira. No velório da senhora, da dona Lago, sua filha Janete, quando ela estava acamada, minha filha, como fisioterapeuta, foi atendê-la. E aí ela perguntou qual era o nome dela, que era Estela Schirmer. Ela disse assim: ah, então é você? Ela ficou sem saber. Como você? Ah, o teu pai, quando eu era funcionária da prefeitura, da Secretaria da Agricultura, quando ele foi secretário, ele dizia: eu vou te cravar o garfo na testa se tu não comer. Entende? E a Janetinha lembrou daquilo. Então é tu que o Gerson ia cravar o garfo na testa? Então eu digo, são momentos que a gente está ali com os filhos da gente, de pegar um mango, ou pegar um chinelo de dedo, ou pegar na orelha, ou dar um tapa na bunda. Duvido o pai que não fez isso com seu filho, que atire a primeira pedra. Então são momentos que a gente passa, às vezes, de conturbação psíquica ou de cansaço mental, que tu está ali, as crianças estão torrando o saco, e tu, intempestivamente, tu diz uma palavra um pouco mais forte, ou seja, qual for a atitude de um pai e de uma mãe, ele sempre vai fazer para impor limites. Talvez é o que está precisando hoje na sociedade dos pais, é não punir agressivamente, mas uma palavra mais rígida, mais séria, para que não esteja acontecendo o que está acontecendo. As crianças hoje estão completamente sem limites. Elas enfrentam os professores, e se bater na cara de um professor, como acontece, de dizer bandalheiras, ainda chega em casa e tem pais que ainda concordam com seus filhinhos. Em vez de ajudar a orientá-los, educá-los, não, eles ainda são favoráveis a que eles continuem fazendo isso, achando que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Então, Berê, eu acho que todos nós somos passíveis de erro, até Jesus Cristo errou para salvar a humanidade. Então, sabe, eu vejo a situação da Casa São Nicolau, né, como o Miguel falou, acho que realmente tem que haver um maior comprometimento de todos os gestores que hoje, né, injetam verba pública lá, que é difícil, né, eu acho que temos que realmente lutar e vai continuar aberta, tenho certeza, só que todos os prefeitos hoje, eles têm um comprometimento de não só mandar dinheiro, mas de ter acesso a todo o sistema da rede, como aconteceu, teve que infelizmente acontecer esse fato realmente que denegriu, abalou todos nós, toda a sociedade como um todo, a nível de país e da região. Porém, como eu digo, eu acho que sempre há tempo de a gente tentar corrigir os erros das pessoas, né, para que se melhor tenha um trabalho em relação às pessoas vulneráveis, na questão de cuidados dos seus pais, que já são sofridas, e vem para essa casa para realmente receber um outro tipo de atitude. Mas aconteceu.
agora está sendo julgado, deixar o tempo e a quem de direito tem judicialmente, Ministério Público, Delegacia de Polícia, Juiz da Infância, ECA, etc., que seja realmente olhado, né, com muito critério, para que as pessoas realmente possam se dar o direito de defesa, e esperamos para ver o desfecho final. Mas eu fico feliz, ao mesmo tempo, que todos estejam preocupados, né, nós e todo o Executivo, em hoje oferecer continuidade ao serviço, trazendo esse PL para que nós possamos avaliá-lo e votá-lo. Sou favorável. O projeto continua em discussão. Só para, já que o colega citou o meu nome, só para lembrar, o Gerson, a gente quando fala na família, a nossa família é uma coisa. Aqui na casa de passagem, é uma exigência que a pessoa tem que ter curso. A gente sabe que todo mundo se estressa, entendeu? Mas a pessoa que vai trabalhar ali, ela tem que ter justamente isso, ela tem que ter curso, ela tem que ter diploma, ela tem que ter a calma necessária para exercer sua profissão. Na nossa casa é uma coisa. E a gente sabe que cuidar do filho dos outros não vai ser fácil. É o que eu sempre digo aqui, mas então se a gente não está contente com o emprego, larga o emprego. Simplesmente larga. Agora, não pensa que isso dá o direito, porque a criança fez uma travessura, alguma coisa, eu ir lá e chacoalhar a criança, eu bater na criança, eu botar de castigo a criança, cortar o cabelo da criança. A gente pode se estressar, todos nós temos um problema em casa, mas nós não podemos pegar nossos problemas e trazer para o serviço. Então é nesse sentido que eu digo, na casa de passagem tem que ser pessoas qualificadas, com curso. Mas o que acontece na casa de passagem, minha gente? Tem uma mulher aí, ó, que é de Manaus, e ela quer trabalhar na casa de passagem. Mas o salário, como ela disse, ela estudou. Ela tem o diploma, ela tem os cursos necessários, ela gosta de criança. E ela disse, Berê, se vocês derem o vale para as pessoas da casa de passagem, eu trabalho, porque escuta a palavra, Gerson, eu amo criança. Ela disse, eu amo criança. Então, aí tem os diferenciais que a gente tem que pensar. Na nossa casa, nós cuidamos dos nossos filhos do jeito que podemos. A gente sabe que uns são mais rebeldes que os outros, a gente tem problema, mas ali, para trabalhar, para receber o salário, tem que saber as normas e tem que segui-la. Obrigado, presidente. Caráter não vem em livro grosso, nem diploma. Palavra continua à disposição. Essa palavra, presidente. Senhor presidente, que quando o senhor veio fazer um agradecimento às comissões, eu lembrei do ano passado que eu era presidente nessa casa, onde por diversas vezes pedi para as comissões, né, analisarem os projetos para nós colocarmos em votação devido à sua urgência. E aqui nada mais justo que o projeto de lei em regime de urgência. Levando em consideração, e aqui não quero falar de certo, de errado, quem é, quem não é, uma ordem judicial, né, afastou 5, como está no projeto. Contratação de emergência de 12, foi afastado 5. Eu li esse projeto na sexta, presidente, onde eu estive aqui e já para apurar os pareceres devido da urgência. Foi afastado 5 pessoas e tem uma contratação de 12. Né? Nós vamos, eu tenho certeza que vocês vão aprovar tudo isso aqui. Devido à urgência. Então aqui só no 5 para 12 tem uma diferença de 7. Vocês estão entendendo? Então, de certa forma, é necessário contratar mais pessoas para... A questão da justiça, se está certo ou não está, eu deixo para a justiça, que nem eu falei na semana passada. Deixa a justiça, que ela é para isso que ela serve. A justiça. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Daniele. Então, boa noite a todos, novamente, aos colegas, à imprensa, a plateia que se faz aqui presente, aos colegas da casa. Colega Gerson, com todo o respeito que eu tenho à tua pessoa, mas assim, ó, me desculpa, é inadmissível comparar uma educação de pai e mãe com maus tratos. Estamos falando de crime. Ameaça, tortura física e psicológica são crimes.
Eu acho sim, concordo com a parte em que tu diz que as crianças estão sem limites, acredito muito nisso, sem educação, muitos. Estamos vendo aí, né, destruindo o patrimônio público, todos os exemplos todo dia. Mas assim, é inadmissível comparar uma educação no pai e numa mãe com o que estava acontecendo dentro da casa de passagem. Me desculpa, é inadmissível. Eu acho que realmente tem processo seletivo, né, para escolher os cuidadores. Eu acho importantíssimo, eu não tenho conhecimento de que isso acontecia antes, não sei, posso estar enganada, mas acho que essa avaliação psicológica não tinha antes, pelo que eu entendi, foi uma decisão judicial de agora, pelo que aconteceu lá. E eu acho fundamental e importantíssimo que tenha isso. Pessoas que vão lidar com crianças, para começar, se tu não gosta de crianças, tu não tem paciência, tu nem faz o processo seletivo para esse cargo. Deixa para quem gosta, para quem ama, para quem tem paciência, para quem tem respeito à vida. Porque o que aconteceu lá não tem nada a ver com educação. O que aconteceu lá foi o que dizem que aconteceu lá, né? Não, como os colegas citaram, não estou aqui para julgar, não sou eu que vou decidir, para isso tem o judiciário, né? Mas as investigações levam a isso, né? Então, assim, ó, o que vinha acontecendo lá dentro, segundo as investigações, é criminoso, não é uma questão educacional. Então, eu só queria deixar bem claro isso, assim, que não concordo nessa parte que eu estou falando. Mas, com todo respeito, cada um com a sua opinião, né? Obrigada. A palavra continua à disposição. Com a palavra agora o vereador Elton Vendrúsculo. Presidente, colegas, também não havia manifestado sobre esse caso, mas quero dizer que também fiquei indignado com os relatos, que de maneira nenhuma posso concordar com o que foi relatado, o que foi apurado, né, apesar de ser vereador de situação. Né, quando se trata de denúncias graves, eu acho que devem ser apuradas e punidas se houve problemas, se houve crime ou se hoje negligência ou qualquer outro fato, omissão. Eu acho que as pessoas devem arcar com as consequências por estarem nos cargos públicos e terem essa responsabilidade. Eu sou totalmente favorável, esclarecendo a população, que devem ser apurados e devem ser punidos os erros que foram cometidos. Né? Eu acho que o Executivo, junto com o Judiciário, já deu, com a sugestão do Judiciário, ou imposição do Judiciário, seja, foi dada a resposta aqui, com afastamento de 5 cuidadores, da diretora também, e, pelo jeito, aqui já houve mais ingresso de crianças, pelo que consta no projeto de contratação aqui, então a contratação de novos funcionários. Quero levar aqui de sugestão, como se trata de uma creche, uma casa de passagem, né, que envolve vários municípios, eu acho que os municípios deveriam, por se tratar de crianças, criar uma comissão de fiscalização. Uma comissão de fiscalização que tenha fiscalização certas por mês e algumas incertas, como acontece em demais outros órgãos, né? Ou seja, essa fiscalização, a qualquer momento, posso fazer uma vistoria nessa casa. Se tratando de crianças, eu acho justo, e pela gravidade dos fatos, né? Levo como sugestão, seja feita vistoria mensal ou quinzenal, que seja pela comissão, e vistorias incertas. Eu acho para se evitar que se tenha um problema dessa gravidade que aconteceu. Isso aí, presidente. A palavra continua à disposição. Só para colaborar, vereador Elton, essa fiscalização, ela é exercida por direito pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pelo juiz, né? Nós também temos poder de fiscalização, mas mais na parte fiscal, orçamentária, de obras. Esse caso, como é um caso sério, humano, tem esses órgãos dentro dessa hierarquia para fazer. E extrapolou, muitas pessoas me falaram, mas o que a Câmara fez? Por que você não tomaram conhecimento? Nós não tomamos conhecimento mesmo, tomamos conhecimento depois dos fatos anunciados. E essa denúncia partiu de dentro da casa e foi direto para o Judiciário. E o Judiciário, apavorado, articulou o Conselho Tutelar, articulou o Ministério Público para tomar essas ações corretas.
Então, muita gente já me perguntou, e não cabe uma CPI? CPI é uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos. Se os fatos apurados pelo Judiciário, pelo Ministério Público, for grave, aí cabe uma CPI para haver a sanção, se for o caso, politicamente. Porque judicialmente já houve o afastamento, né? E pode o Poder Legislativo fazer, nesse caso, havendo elementos suficientes, uma CPI para apurar daí os fatos políticos, que daí é mais relacionado ao gestor, né? O gestor escolheu uma pessoa de confiança para gerir as coisas, várias pessoas, 5, para gerir as atividades, né? E uma que era secretária que falava por ele e que ia lá e que tentou, né? Então, como a surpresa foi muito grande, e só para informar os senhores vereadores que nós fomos questionados disso, onde é que está a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores está aqui, tenho certeza absoluta que os colegas vão saber aguardar os fatos, as apurações necessárias, para aí sim, se tiver condições de ter um julgamento político, tem um julgamento político. Caso contrário, é jurídico, é judiciário, é Ministério Público, é Conselho Tutelar. Só que houve uns absurdos estarrecedores, né? Como um dia trancaram a entrada de delegado na casa de polícia, na casa de passagem. Outro dia trancaram o conselho. Então, houve um abuso de autoridade muito grande. E não cabe mais nos dias de hoje esse procedimento. É revoltante. Todos temos filho, o vereador Gerson falou, nós todos temos filho, nós temos um tratamento, cada um com seus ensinamentos, né? Mas na casa de passagem essa regra não é tão prática assim, né? Porque ali o que a gente soube que houve, é que uma criança de 2 anos e pouco, era costumeiramente trancada no banheiro, fechada a porta e desligada as luzes, como castigo. Imagina, eu tenho um netinho de 2 anos, já falei isso, imagina o pânico que uma criança dessa passa. Isso é desumano, totalmente desumano. Manchou, no meu entendimento, manchou a imagem de Sobradinho para a região. Repito, precisamos que a casa continue. Precisamos. A desorganização social é muito grande. As famílias estão desestruturadas. As crianças têm que buscar abrigo sob perigo de vida ou de morte. A primeira criança, já contei essa história aqui, mas é revoltante, é lamentável demais. A primeira criança que foi abrigada na casa de passagem São Nicolau, no nosso tempo, foi uma criança que veio de Ibarama. E que o padrasto dessa criança, teve a petulância, a desumanidade, a selvageria de colocar caldo de feijão quente dentro do ouvido de uma criança. Primeira criança que lá teve. Então, isso é o resultado de uma sociedade desequilibrada, uma sociedade que está aí atormentada e tudo mais. Mas tomara a Deus que tenhamos sorte, né? Agora é tentar seguir a carruagem e manter nos trilhos. Tomara a Deus que tenhamos sorte, que seja feita uma seleção boa e que essas pessoas que vão ser escolhidas para ir cuidar das crianças desagregadas tenham a sensibilidade para tocar com dignidade essas crianças que lá estão. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Freitas. Boa noite a todos os presentes. É um prazer conversar com vocês novamente. Eu tenho só um porém, que é o mesmo porém do Matana, senhor presidente. Todos esses casos que aconteceu na casa de passagem, esses crimes, como a vereadora Dani falou, e foram afastadas 5 pessoas. E hoje nós estamos contratando 12. Então, o que me leva a crer? Que existia poucas pessoas para exercer o trabalho lá dentro. E isso, vereador Gerson, que causou o estresse psicológico das mulheres lá. E aí nós vamos pensar no gestor. Má gestão. A pessoa má gestão da casa por não ter contratado as pessoas corretas, que nem diz o Berê, e por não ter contratado a equipe mínima que possa fazer os turnos. Quem serviu o exército aqui e trabalhou em 24 horas? Eu já fiquei 8 anos no exército e trabalhei 24 horas quando os recrutas não estavam lá.
Trabalhava um dia, folgava outro. Trabalhava um dia, folgava outro. Trabalhava um dia, folgava outro. O que acontecia com a nossa cabeça? Todo mundo ficava estressado, um brigava com o outro. E foi a mesma coisa que aconteceu na casa de passagem. As pessoas estavam dobrando os turnos de trabalho. E isso ocasionou toda essa revolta das mulheres com as crianças. Elas descontavam em quem? Vão descontar na secretária de educação? Vão descontar no prefeito? Não. Elas descontavam nas crianças. Então é isso que tem que ser levado em consideração, Gerson, quando se fala em educação. Não tem nada a ver com educação, tem a ver, como a vereadora Dani falou, com crime. E os crimes foram feitos por pessoas contratadas pela prefeitura que exerciam um trabalho que eram assoberbadas pelo trabalho com pressão psicológica e acabaram descontando as crianças. Então nós não podemos confundir o que aconteceu na casa de passagem com educação. O que aconteceu na casa de passagem foi crime. E agora, com essas 12 pessoas, mais as que estão lá, vai ser feito uma escala de trabalho condizente com o que precisa. Porque de uma semana para outra aumentou as crianças lá dentro? Eu duvido. Porque o projeto aqui, a justificativa do projeto é que são contratadas 12 pessoas porque aumentou as crianças lá. Eu duvido que isso tenha acontecido em uma semana. Isso aqui para mim é balela. Essas pessoas estão sendo contratadas para quê? Para ajustar a jornada de trabalho por turnos, manhã, tarde e noite, e mais a folga que elas precisam ter. Eu voto favorável ao projeto, senhor presidente. Eu espero que esse assunto seja resolvido a partir de hoje com essas contratações. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Presidente, bem rapidinho, só para complementar o que o colega falou, concordo, Maninho, que talvez estariam, né, sobrecarregadas, tanto que a gente vê essa diferença exorbitante no número de funcionários, porém, pelo amor de Deus, né, jamais justifica, não é porque eu estou estressada, meu problema em casa, muito trabalho, muita criança para cuidar, que eu vou judiar dessas crianças. Deixa o teu estresse lá na tua casa, o teu problema lá na tua casa, as crianças não têm nada a ver com isso. Só para complementar, obrigada. A palavra continua à disposição. E volta para mim. Eu não estou fazendo pré-julgamento das pessoas que estão sendo investigadas. Não estou defendendo. Como eu falei na tribuna, não concordaria nem se fosse minha mãe e meu pai que tivesse feito qualquer tipo de agressão a uma pessoa, a alguma criança. Não entendam mal. Cara, querida colega, caro amigo Maninho, não é questão. Eu fiz uma comparação sobre algumas questões educacionais de pais e mães que se fazem em casa. Não estou defendendo absolutamente ninguém. Tá? Eu acho que isso cabe à promotoria, ao processo em si que está em curso, nos órgãos que realmente fazem o direito de fiscalizar e ver os fatos e julgá-los. Existe Código Penal, existe o ECA, existe N situações que estão sendo apuradas e averiguadas. Quem for literalmente e que for o diagnóstico for exatamente correto, que sejam tomadas as devidas situações a julgar sobre os fatos, né? Não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, nem D, das 5 que vocês citam que foram afastadas. Jamais. Eu seria muito hipócrita em voltar atrás e tentar dizer que estou defendendo. Eu não defendo ninguém que tenha esse tipo de atitude selvagem, mesquinha. Não compactuo em hipótese alguma com esse tipo de atitude de seres humanos. Como eu disse, às vezes como médico veterinário, quanto mais eu conheço os cachorros, mais eu conheço os homens, quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os animais. Porque animal nenhum tem esse tipo de atitude. Então, seres humanos que tiverem esse tipo de conduta têm que serem julgados, né, e fica a critério da justiça dar o parecer sobre a situação. É só essa a minha colocação. Não tento colocar do que eu estou defendendo alguém na prefeitura. Nem o prefeito, nem o vice-prefeito, pai da querida colega aqui ao lado. Não é questão. Se tem culpa no cartório, paga. Quero deixar bem claro aqui para vocês. E para a imprensa e para quem quer que seja.
Trabalho há muitos anos com escotismo, jamais tive uma situação, ou nós trabalhamos, vou colocar aqui o chefe Maninho, que a gente conhece, nós lidamos com muitas crianças e nós temos um comportamento com as crianças impressionante, de respeito, de afinidade, de carinho e tudo mais, entende? Poderia muito bem, se eu tivesse meus problemas, levar os meus problemas da minha casa com meus filhos para chutar a bunda da gurizada lá nos escoteiros, meu Deus, me põe no paredão e me fuzilem. Não é essa a situação. Eu acho, como disse o Miguel, cada pai tem a sua maneira, os seus métodos de educar, ou de punir, como você disse, na época a gente usava, hoje já não tem como fazer isso, né? Que tu acaba indo para o Ministério Público, mas fica a questão de educação familiar uma coisa e lá é outra, com certeza. Agora, não vou dizer que for crime, porque eu não sei, fica a critério da justiça dizer se foi ou não foi crime. Palavra continua à exposição. O projeto de lei 28, com bastante discussão, importante, todos no sentido de aparar as arestas, as dúvidas necessárias, colocar em votação. Quem concordar, permanece sentado. Caso contrário, levante-se. Aprovar por unanimidade. Projeto de lei e o último, 29, do Executivo, com pareceres. Senhor Presidente, ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, encaminhamos o projeto de lei 29, que autoriza o Executivo a contratar uma doméstica com 40 horas semanais, pelo período de 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogável uma vez por igual período. Essa contratação visa suprir necessidade na EMEI Maria Vitória Paulmann, em razão de afastamento da servidora por motivo de saúde. Para a contratação, será chamado o candidato aprovado no concurso público homologado, ou, em caso de não haver candidato interessado, será realizado o processo seletivo simplificado. Contando com a aprovação do projeto, desde já agradecemos atenciosamente a Armando Meyerhofer, prefeito municipal. Parecer número 30 da Comissão de Legislação. Trata-se de projeto de lei que autoriza o Executivo a contratar, em regime de emergência, uma doméstica. O projeto preenche os requisitos legais necessários, levando isso em consideração, bem como o texto apresentado, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Valdecir Adriano Billion, vereador Gerson Schirmer e vereadora Daniele Carnap. Parecer número 27 da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto de lei 29 e autoriza o Executivo a contratar em regime de emergência uma doméstica, conclui que o mesmo cumpre os requisitos necessários para tramitar. Cabe salientar em que seu artigo 4º consta a origem dos recursos para a cobertura das despesas. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, Sala das Comissões, 17 de março de 2023, vereador Jefferson Luiz Matana, vereador Luiz Aristides Paza de Freitas e vereador Elton Vendrusco. Projeto de lei 29, de origem executiva, em discussão. Em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Aprovar o projeto por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, vamos para o período das explicações pessoais. Lembrando que cada vereador tem direito a 5 minutos para fazer uso da tribuna. Não havendo nenhum interessado, declaro encerrada a sessão. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Aqueles que chegaram por último também, nosso abraço, nosso reconhecimento. Voltem sempre. Mais uma vez, parabéns à Associação das Trabalhadoras Rurais de Sobradinho. Um abraço, muito obrigado. O que é